do altar, enfiou o dedo na minha cara. Ela é uma pastora muito conhecida lá. E disse para mim assim, você vai ser pregadora do evangelho. Você vai pregar a palavra do Senhor, você vai ser uma missionária. E eu fiquei parada. Eu não entendi, não desacreditei, mas também não entendi e guardei aquilo. Falei, então tá, né? A pastora falou, então tá bom. Não sei o que Deus vai fazer, mas tá bom. E continuei a minha jornada no hip hop. Só que o Senhor, ele começou a me cercar. O Senhor, ele fecha o cerco. Quando Deus chama alguém, ele fecha o cerco, ele fecha acesso, ele fecha ciclo. E a gente não entende nada. Eu fui num show de uma cantora famosa, que foi a minha amiga, mas essa altura ela estava famosa a nível nacional. E eu já cheguei nesse show bêbada de uísque. Eu fui no trajeto já bebendo muito, já cheguei trocando as pernas. E uma voz disse para mim assim, você até podia estar aqui, mas você poderia estar aqui pregando a palavra. Olha. Eu fui pro banheiro, eu olhei no espelho e aquela onda passou na hora. Acabou para mim. Eu só fiquei sentado esperando o pessoal acabar de fazer o que tinha que fazer para me pegar minha carona para ir embora. Você poderia estar aqui, mas você poderia estar aqui pregando para esses jovens. E aquilo me marcou, mas me marcou minha alma. Aí eu comecei a ficar mais temente. Porque quando o Senhor ele te cerca, ele começa a colocar temor. Sim. É. Além dele fechar os acessos, estreitar, ele começa a colocar o temor no seu coração. E aquilo me trouxe um temor que eu nunca tinha tido antes. Aí quando eu fui para um outro show, a convite de um DJ, a gente estava debaixo do camarote. A gente estava no camarote e em cima tinha um teto de drywall. O teto de drywall caiu. Quando o teto de... Mas drywall é muito fininho, então não machucou ninguém. Sim. Mas o Senhor não queria machucar, ele queria sinalizar. Opa, tô te vendo. Meu Deus. Quando o teto de drywall caiu, o Senhor falou para mim assim, aonde você for, eu te cerco, porque você é minha. Aí eu já sentei, as minhas amigas, o que foi, querido? Nada não, pode ficar de boa, eu tô aqui. E já falei, eu nunca mais vou sair na minha vida. Eu nunca mais vou sair na minha vida. E eu nunca mais saí. Só que antes disso tudo acontecer, voltando um pouco, o Espírito Santo vai conduzindo, a gente vai lembrando, eu engravidei. Da minha filha. Eu engravidei com 21 anos. Novinha, 20, né? Bem novinha. E eu fui abandonada grávida. Eu cheguei pro pai dela e contei que eu estava grávida. Eu já descobri que eu estava grávida com quase 4 meses de gestação. Então eu fiz o exame. No posto de saúde do bairro, eles já pediram a ultrassom. E eu falei para ele assim, eu estou grávida, eu preciso do dinheiro da ultrassom. Ele disse para mim, vai pro posto, minha filha, porque de mim você não vai ter nada. Meu Deus. A depressão voltou de novo. E aí eu gerei sozinha, sem ele junto, com a ajuda de alguns amigos que eu pude contar, algumas amigas minhas que já tinham se convertido, com roupinha, roupas doadas, o apoio da minha mãe, né, que foi crucial, me apoiou, separou um quartinho, berço, e fez até chazinho de bebê da forma dela, né, do jeitinho dela, mas ela me apoiou muito. Mas eu fui abandonada grávida, abandonada. Abandonada sem expectativa nenhuma do pai. Quando ela nasceu, eu fui lavar carro no posto de gasolina, no Lava Jato, para ganhar R$17 por dia. Bem pouco, né? Bem muito pouco, né? Muito pouco. E aí eu juntava aquele dinheiro da semana toda para no final de semana comprar um pacote de fralda e uma caixa de leite. Era isso que eu podia dar para minha filha. Sim. Era tudo que eu tinha para dar para ela, um pacote de fralda e uma caixa de leite. E fazia faxina por R$25, umas casas imensas, meu Deus. Mas eu ia, porque eu acreditava, né, também, né? Eu lutava por ela, pela minha Sim. filha. Quando eu comecei a lavar carro, foi um tempo que estava estourando o Lázaro, o cantor falecido. Ah, sim, sei. E eu ficava com os louvores dele o dia inteiro na minha mente. E uma certeza de que Jesus era comigo. Mesmo eu não entendia nada, mas o Senhor ele já estava demonstrando que Ele era comigo. Sim. Aí eu comecei a fazer campanha na Deus é Amor do meu bairro. Fazia voto, sem entender nada. O que eu vi a mãe da minha amiga, que hoje já dorme no Senhor, uma senhora do ciclo de oração, a dona Conceição, e ela sempre falava para mim, Valquíria, você tem que aceitar Jesus, Valquíria. Só Jesus que pode mudar a sua história. E ela falava para mim, passa a mão na sarinha e vão para a igreja. Eu fui abandonada pelos meus amigos, que quando eu estava no auge eram os meus amigos.
Quando eu precisei, eles já não estavam lá mais. Aqueles que me levavam para sair me abandonaram. Aqueles que diziam que eu era a mina que estava no auge nunca mais apareceram. E o Senhor fechou esse ciclo. E abriu um outro. E a dona Conceição, que hoje dorme no Senhor, uma mulher de muita fé, de muita oração. Ela falava para mim, vamos hoje, que hoje vai ter festividade na Deus e Amor. Eu passava a mão na sarinha, e eu com 35 quilos. A calça que eu vestia cabia na minha sobrinha de 9 anos. Bem magrinha. Bem magrinha, lavando o carro. Quase não conseguia segurar a sarinha no colo. Eu passava a mão nela, a gente ia, fazia voto. Já ganhava R$17 o dia, ainda fazia voto. Oh, meu Deus. Deus fiel. Deus é fiel. Deus é lindo. E aí, a gente ia, eu cumpria os votos, não entendia muito, mas o meu coração começou a arder por uma mudança, por algo novo. E aí eu conheci o pai das minhas outras 2 filhas que eu tenho, que é a Flávia e a Ana Laura. Conheci o pai delas. O relacionamento foi muito conturbado. Eu sofri a agressão física. Fui agredida. Eu tenho 18 queixas, Maria da Penha. Que ele batia muito em você. Muito. Batia muito. Meu Deus. A questão da violência doméstica, ela tem um começo, né? Tem. Porque muitas mulheres ou muitas pessoas pensam que larga esse cara, virou a expressão linguística, virou Isso. mulher de malandro, mas ela tem um começo. E o começo é sempre psicológico. Vira uma prisão psicológica. E eu fui presa psicologicamente. Ele dizia para mim que eu era feia, que ninguém ia me querer se ele me largasse. Ele mandava eu trocar roupa, que aquela roupa era de mulher da vida. Roupa normal, calça normal. Ele dizia para mim que eu não ria, que eu rinchava. Ele me lembrava do meu ouvido. Ele colocava você só para baixo. Só para baixo. E a questão da pessoa colocar para baixo é tão contraditório, minha irmã, que ao invés da pessoa desprender, ela se prende mais em quem põe para baixo. Gente, isso é uma coisa que vai entender a mente humana. Ao invés daquelas palavras que ele me dizia me desprender, me prendia mais nele, porque eu pensava que ele realmente era a única pessoa que me queria. É o que ele fazia você pensar, né? É o que ele fazia eu pensar. E a falta masculina, a falta da paternidade, me fez me prender naquele relacionamento. Muitas das vezes eu estava presa naquele relacionamento, não é que eu queria o homem, é a falta de uma presença masculina, de uma proteção. Sim. Porque a presença masculina, ela traz uma proteção. Traz. E quando o diabo separa o pai e a mãe, tira esse plano original, ele está tirando a proteção do lar. Então, eu já cresci num lar desprotegido da figura masculina. Então, eu acreditava que quando ele me abraçava, eu me sentia protegida, mesmo que ele me bateu. Eu tive meu nariz quebrado, de sangrar, o nariz ficar quebrado. Meu Deus. Ele chegava bêbado, ele quebrou a lata de cerveja na minha cara. Eu grávida da Flávia, eu passei mal, fui para o hospital, ele me bateu dentro do hospital, a gente foi parar na delegacia grávida, eu era espancada grávida. Gerando. Misericórdia. A polícia vinha, levava nós 2 para a delegacia da mulher. Eu ia para a delegacia de mulher. Eu lembro que um domingo eu não tive dinheiro de passar